Eu e Clarissa Oliveira vamos agora conversar com o também ex-ministro, bastante conhecedor dessa vida de Delfim Neto. Está conosco o Maílson da Nóbrega. Ministro, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Esses dias em que a gente cobre e fala sobre a perda de figuras como Delfim Neto, são momentos muito impactantes, porque a gente vê uma biblioteca ir-se, né? Você vê alguém com tamanho conhecimento, tamanha experiência, uma biblioteca inteira da história do Brasil que se vai. Eu quero te ouvir sobre a importância de Delfim Neto. Olha, na minha opinião, Delfim Neto foi o mais importante, mais influente economista do Brasil, né? Ele foi professor, pesquisador, colunista da Folha, colunista do Valor, né? Palestrante, né? Ele encantava plateias com o conhecimento que ele tinha da situação do Brasil, o bom humor que ele tratava os problemas, né? Começou cedo, uma vitoriosa carreira no setor público, com 38 anos, mais ou menos, como secretário, como ministro da Fazenda. Antes ele tinha sido secretário de Fazenda de São Paulo, né? E ele tem uma contribuição inestimável ao país, né? Seja como administrador público, seja depois como embaixador em Paris, de 74 a 79, e depois como parlamentar. Ele foi deputado em várias legislaturas, foi um deputado muito influente no Congresso Nacional, particularmente durante a Constituinte, né? Ele foi um dos formadores do Centrão, que era um grupo de parlamentares conservadores que se opunham a visões até infantis do que uma Constituição deveria tratar, né? Visões de gastos públicos sem avaliar de onde vinha o dinheiro. Ele teve uma contribuição muito importante para a Constituinte. Ele foi um dos autores do capítulo econômico da Constituição, né? Eu convivi com ele de perto, porque durante 6 anos eu fiz parte, como secretário-geral do Ministério da Fazenda, da equipe econômica que era liderada por ele, ao lado de Hernando Galvez, né? Participei de negociações internacionais que ele estava comandando do nosso lado, em Washington, no Brasil, e assim por diante. Enfim, me tornei amigo e admirador dele. E uma das razões de minha admiração, não apenas do seu vasto conhecimento da história do Brasil, do café, da agricultura, dos problemas da política econômica, mas também como uma pessoa de muito bom. Tá? Ele não perdia a oportunidade de construir uma piada, situações às vezes tensas, né? Ele cantava as plateias de suas palestras com esse bom humor, enfim, e construiu o que parece ter sido, na minha opinião, a maior biblioteca de um economista no Brasil. Ele era um caçador de obras raras. Sempre que eu trabalhava em Londres, 85, 87, o Delfim teve várias vezes lá, fomos juntos aos sebos, né, que são aqueles locais que vendem livros usados. Ele cata de obras-primas, de obras importantes do passado, e ele encontrou muito dessa nessa peregrinação pelos sebos de Londres. E, finalmente, doou a sua biblioteca de mais de 200, 250 mil livros para a FEA, onde ele foi aluno e professor. Bom dia, ministro. Clarissa aqui. Ministro, queria primeiro agradecer a sua participação aqui no Live CNN. Eu gostaria de, relembrando aí um pouco como era a relação de Delfim Neto com o poder, trazer um pouco para o senhor sobre a realidade do atual governo. Eu me lembro ainda no segundo mandato ali do presidente Lula, que vira e mexe, Delfim Neto, ele era muito acessível, né? Conversava muito com os jornalistas, relatava, olha, eu conversei com o presidente Lula e ele veio pedir a minha opinião sobre um determinado assunto. Eu sugeri isso, sugeri aquilo. E a gente ouve com muita frequência atualmente que esse hábito teria se perdido no governo, que o presidente Lula não teria tanto esse diálogo com forças que não necessariamente fazem parte do seu círculo mais próximo. O senhor sente que aquilo era uma coisa mais do próprio Delfim Neto ou era algo que de fato se perdeu ao longo da atual gestão e acabam fazendo falta figuras como ele? Olha, a convivência do Delfim com o Lula, eu acho que começa na própria Constituinte, né? Os dois eram deputados, o Delfim pelo PDS e o Lula
pelo PT, não é? Foi aí que eles se conheceram. Eu acho que é desses debates da Constituinte que surgiu uma amizade, eles se tornaram amigos e, enfim, foi, como a gente sabe, você nos informar aí, foi uma pessoa influente. E eu concordo que essa coisa se perdeu. Não só isso, Clarissa. O primeiro governo, o segundo mandato do Lula, né, ele contava com um grupo de conselheiros de grande experiência que participaram com ele das jornadas do partido. Né? Nós não vemos essas figuras hoje no governo, Zé Dirceu, Genuíno, Gunchik, e assim por diante. Né? Então, o Lula se distanciou também, né, dos amigos das épocas das lutas sindicais, da fundação e condução do PT. Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, bastante conhecedor. Nós temos aqui a história viva da política e da economia brasileira. Muito obrigada pela gentileza de agora de manhã conversar com a gente e nossos sentimentos também, né? Porque a gente está falando de toda uma comunidade que vive muito intensamente a história do poder brasileiro e que hoje se despede de Delfim Neto. Muito obrigada, Maílson. Bom dia. Obrigado, Elisa. Obrigado, Clarice. Foi um prazer. Muito obrigada. Estamos aqui sempre nessa nossa missão, né, Clarissa, de noticiar sobre a vida, noticiar também sobre as ausências dessas figuras tão importantes para a política brasileira, que muitas vezes, nem estando nos governos, são consultados, né? São pessoas que, aqueles mestres, né, que a gente entra em contato para poder tomar um pouquinho, beber um pouquinho da fonte e colaborar para o melhor desempenho do país. E, Elisa, essa era uma premissa ali muito clara na atuação de Delfim Neto. Eu me lembro ainda, quando eu era repórter de jornal na época, era muito comum os jornalistas entrarem em contato com o Delfim Neto para tentar sentir um pouco o termômetro do que estava acontecendo no governo, que era muito curioso, porque ele não era integrante do governo e ele também não era uma pessoa ali que estava tão ativa na tomada de decisões. Ainda assim, ele tinha sempre alguma ciência do que estava acontecendo, as informações chegavam sempre até ele, ele era extremamente presente, extremamente atuante. Então, por isso até que eu quis trazer um pouco essa conversa para o ministro Maílson, porque a gente ouve com muita frequência a ideia de que esse é um hábito que acabou se perdendo um pouco ao longo dos governos. Tem gente que atribui isso ao fato de esse novo governo do presidente Lula ser feito ali mais em cima da experiência dele, às vezes até pelos críticos repetindo alguns gestos, alguns atos que não necessariamente se encaixam no tempo de hoje. Mas é curioso que naquela época esse hábito de fazer consultas a pessoas de fora, figuras externas ao seu governo, era mais frequente. Pelo menos essa é a percepção que a gente acaba tendo no dia a dia das conversas com aliados ali do presidente, Elisa.